Bom dia a todos. Inicia-se neste momento o culto mensal de gratidão do mês de julho de 2025 do Dioresembe Higashi Mikao. Tadaima yori shichigatsu no kansha hokokusei wo hajimesasete itadakimasu. Entrada dos oficiais. Saem Mirza. Purificação do ambiente. Shubatsu. Por gentileza, mantenha-se em postura de reverência. Muito obrigada. Oferendas. Câncer.
Oração do culto de gratidão. Kancha Hokokusan, Norita Soljao. Oração do culto mensal. Ó Deus, Senhor e Criador do Universo, que estais assentado neste altar, perante vós, em profunda reverência, elevamos esta oração. Nesse significativo dia, em que realizamos solenemente o culto mensal de gratidão, reunimos-nos à vossa presença, depositamos as oferendas para manifestar o nosso mais profundo sentimento de gratidão pelas constantes bênçãos e proteção que nos tendes concedido. Estamos realizando o culto mensal de agradecimento do mês de julho, em que agradecemos o despertar de nossa consciência para a verdadeira educação espiritualista que promove a elevação da alma e o polimento do espírito. Que, imbuídos da missão que recebemos de vós, possamos assimilar e transmitir os princípios da fé messiânica que nos foram legados por Meixo Sama, formando seres humanos conscientes da existência de Deus e comprometidos com a construção do paraíso terrestre. Gratos pela permissão de participar da grandiosa obra de salvação do mundo, nos comprometemos a nos dedicar cada vez mais na concretização da vossa excelsa vontade, centrado nas diretrizes, seguindo os passos de Meixo Sama e fazendo com que Deus se manifeste. Vamos cultivar o amor altruísta e vamos dedicar juntos para vivificar nosso elo com Meixo Sama. Rogamos que aceiteis esta oração e que, iluminados por vossa intensa luz e guiados pelos ensinamentos de Meixo Sama, possamos participar da construção do paraíso terrestre e somar expressivos méritos. Assim, nos dirigimos humildemente.
Oração Amatunarito, oração teniensante e oração messiânica. Amatunarito, teniensante, que o Senhorito sou eu.高浜原にかむずまります。かむろぎかむろぎのみこともちて、すめみおやかむりざなりのみこと、つくしのひむかのだし花の、おどのあわぎはらに、みそぎはらいたもときになりませる。あらいどの狼たち、もろもろの我がごとすみけがれを、はらいたまえ、りよめたまえとまおすことのよしを、あまつ神くにつ神やおよろずの神たちともに、雨のぶちこまの耳振り立てて、きこしめせとかしこみもまおす。うやうやしく思みるに、世尊観世音菩薩、この度にあもらせたまい、法名如来と源氏、王神弥勒とかし、伏せの御神とならせたまいて、大千三千世界の三毒を滅し、五辱を清め、百千万億一切主情の大念が、法名上楽英語の十方世界をならしめて、五不十不の狂いなく、吹く風枝も鳴らすなき、弥勒の身を生みたも、無量無辺の大慈悲に、天まらせつも末ろいて、諸悪邪王は改まり、夜叉龍神も下脱なし、諸善仏心ほどごとく、その志をとぐるなり、三千草木ことごとく、いがみの異国に何かいて、陰十中世の末までも、皆そのところを得ざるなし、まさにこれしび実相世界にて、下領人川空に舞い、随分天にたなびけば、万化福井口に軍事、神殿玉露そそり立ち、伏せの宮方担みつつ、黄金の田舎さんさんと日に照り得る光景は、下にも天国楽土なり、五国実りて蔵に日、砂鳥豊かに雨がした生きとし生けるもろもろの寺ににぎわう声声は、つづ裏裏に道渡り、国と国との境なく、
人草たちの憎しみやいさかいごとも夢と消え一点視界をしなべて弥勒の御手に記され人事の身胸に抱かれ我らが日々の世行にも名字をたまい神格を得せしめ家は富栄え弱いは長く無役に全徳法を重ねさせ福寿会無料の大功徳垂れさせたまえましませと年々重心下座頓主皮膚くらいはいねぎまおす弥勒大神守りたまえ先晴れたまえ弥勒大神守りたまえ先晴れたまえ教えみ親主の神守りたまえ先晴れたまえ教えみ親主の神守りたまえ先晴れたまえ神ながら魂晴れませ神ながら魂晴れませÓ Supremo Deus, Criador e doador da vida. Ó Supremo Deus, Criador e doador de toda a vida, pela vossa divina vontade, a longa era da noite chegou ao fim. Estais liberando vossa luz para vivermos a gloriosa nova era a que a humanidade há muito vem aspirando. Agradecemos por nos guiar ao vosso plano, agradecemos o privilégio de receber e ministrar a vossa luz. Seja o nosso espírito e corpo iluminados e purificados, e que possamos viver a verdade que nos concedestes por intermédio de Meixo Santo. Fazei os veículos da vossa gloriosa luz, abençoando aqueles com quem estivermos. Possa o vosso plano ser concretizado e que a paz, a saúde e a prosperidade se tornem realidade. Grandioso Deus da luz, abençoai-nos e protegei-nos, dando expansão radiante às nossas almas. Assim seja. Salmo, Osaka Rocha.
Soares Cadassari. Leitura de ensinamento de meditação. Miyoshi Haidoka. Seja Daijo. Como sempre digo, aquilo que é mal, na perspectiva Daijo, é bem do ponto de vista Sojo. Já aquilo que é mal, na perspectiva Sojo, é bem do ponto de vista Daijo. Alguns fiéis tendem a esquecer esse ponto fundamental. Por conseguinte, é preciso que reflitam bastante e se corrijam. Falando de uma forma mais compreensível, a visão Daijo consiste em observar as coisas de forma abrangente. Vou explicar melhor. Há casos em que alguém se empenha numa prática acreditando ser um bem, mas no final acaba se tornando um obstáculo para a propagação dos ensinamentos. Justamente esse tipo de pessoa age com base na própria capacidade, confia demais na força humana e, inconscientemente, tende a esquecer a imprescindível força divina. Certamente, muitos devem ter vivido situações como essa. Frequentemente, ouço pessoas que, intrigadas, fazem o seguinte comentário: apesar de ser tão fervorosa, aquela pessoa não consegue expandir a fé. Por que será? É porque essa pessoa possui fé Sojo, e como tal, seu comportamento é excessivamente formal e rígido, não atraindo as pessoas, e por isso não propaga a fé. O pior de tudo é que, uma vez que leva as coisas ao extremo, perde a sensatez e age com palavras e atitudes excêntricas. Ao presenciar isso, pessoas esclarecidas julgam nossa igreja uma religião supersticiosa, de baixo nível, e passam anos a olhar com desprezo. Por essa razão, devemos tomar o máximo de cuidado nesse ponto. Existem pessoas, no entanto, que expandem a fé além das expectativas, apesar de não darem mostras de serem tão fervorosas. O motivo é que elas assimilam e praticam a fé Daijo. Desejo acrescentar que são justamente as pessoas de fé Sojo as que costumam definir o bem e o mal do próximo. Tenho dito frequentemente que isso é um erro gravíssimo, pois só Deus conhece bem e o mal nos seres humanos. Na condição de ser humano, querer definir o bem e o mal é uma blasfêmia. Não há ofensa maior a Deus. Tais pessoas, geralmente, se consideram as únicas certas e são orgulhosas. Ao mesmo tempo, como não são virtuosas, além de não expandirem a fé, muitas vezes criam problemas despropositados. Essa lógica se aplica a tudo, tanto em pequena como em grande escala. Como exemplo disso, basta observar o Japão de antes do término da Segunda Guerra Mundial, empunhando a bandeira da lealdade e do patriotismo. O povo japonês lutou com todas as forças, e a consequência foi aquela derrota conhecida por todos. De fato, tudo aquilo que foi praticado na época, acreditando que se tratava de uma atitude correta e ditada pelo bem, todavia, como se esse bem era um bem do ponto de vista Sojo, visava somente a felicidade do próprio país, pouco se importando com o que viria a acontecer com os demais. Foi devido a esse pensamento egoísta que teve um fim lamentável. A respeito disso, publiquei recentemente o ensinamento Seja Cidadão do Mundo, com o objetivo de mostrar que o autêntico bem é que é o ponto de vista Daijo. Isso é, o bem em âmbito mundial. Evidentemente, se partíssemos desse princípio, não teríamos promovido guerras e invasões, e nem precisaríamos passar por aquelas situações trágicas. Com toda certeza, hoje nosso país estaria desfrutando a paz e sendo respeitado pelo mundo inteiro. Em termos de amor, existem o amor de Deus e o amor do ser humano. Como o amor de Deus é Daijo, ele ama a humanidade irrestritamente. O amor humano é o amor Sojo, que se limita a amar a si próprio, seu grupo, seu povo, e como resultado, esse tipo de amor de caráter restrito se torna um mal.
Os fiéis, ao compreenderem claramente o sentido das minhas palavras, devem manter sempre em tudo uma atitude dágio, isto é, manter o amor de Deus vivo no coração e transmiti-lo ao próximo, que, com certeza, produzirá bons frutos. Por esse motivo, se eles fizerem da vontade de Deus a sua vontade e tratarem as pessoas com amor sem discriminá-las, é natural que qualquer um que se sinta bem ao relacionar com os nossos fiéis e passarem a se reunir com alegria à sua volta. Assim, certamente, a fé se expandirá. Escrevi aqui o que venho sentindo ultimamente. 25 de novembro de 1951. Alicerce do Paraíso, volume 3, páginas 62 a 64, sexta edição. Retirado o suficiente. Saindo da Por favor, aguarde uns instantes para os preparativos. Seguindo adiantamente, escolhemos que não sai. Palavra de salvação do Senhor Kitadima. Kitadima Sankaranô, Voices.皆さんおはようございます。4月の感謝報告祭おめでとうございます。梅雨が明けて毎日暑い日が続いておりますが、皆さんお元気ですか？今年の夏も猛暑となる日が続きそうですが、くれぐれもお体を大切にしてください。さて、今月1日の聖地祭典は月並祭でした。この中のお話しされた杉原さんの杉原理事長のお言葉を紹介させていただきます。冒頭にブラジルから宮道本部長ご夫婦、アフリカから
プラジオ本部長が参拝に来られていることを紹介してくださいました。 Bom dia a todos. Parabéns pelo culto de agradecimento do mês de julho. A temporada das chuvas terminou e os dias quentes têm sido constantes, como todos estão se sentindo. Este verão também promete ser extremamente quente, então, por favor, cuidem bem da sua saúde. No dia 1º deste mês foi realizado o culto mensal na Terra Sagrada. Gostaria de compartilhar as palavras do presidente Sugihara que foram proferidas durante essa celebração. Logo no início, ele apresentou a visita do casal, diretor Miyamichi, vindo do Brasil, e do diretor-geral Paulo, vindo da África. そして杉原理事長はこの日の見教え大乗されの中、明治様は象徴的な人間の特徴を3点挙げられました。1つ目の特徴は一生懸命善と思っていることが結果において案外教えのお邪魔になる場合がある。しかもこういう人に限って自力的で人間の力を過信し、大切な神様の道からを知らず知らず忘れがちになっているということです。2つ目の特徴は、あの人は随分熱心にやっているがその割合に発展しないのはこれこそ正常信仰のためであって、正常信仰の人はどうしても堅苦しく窮屈になっている。人が集まってこないから発展もしないということです。しかも一番いけないのは、物事が偏りすぎるから常識を外れ、卑怯な言動をする。これを見て心ある人は根拠を低級迷信宗教と思い、軽蔑するようになるので、この点大いに注意すべきであると明治様は強く警戒してくださいました。 Ensinamento do dia. Torne-se grande veículo. Palavras do presidente Sugihara. Neste ensinamento, Meixo-sama destacou 3 características das pessoas com fé de tipo pequeno veículo. Primeira característica: mesmo quando acreditam estar fazendo bem, com todo o empenho, isso pode inesperadamente atrapalhar o ensinamento. Especialmente esse tipo de pessoa tende a confiar demasiadamente na própria força, ignorando sem perceber o poder divino de Deus, que é essencial. Segunda característica: apesar de se dedicarem com grande fervor, não prosperam proporcionalmente. Isso se deve à fé de tipo pequeno veículo, que se torna a pessoa rígida e estreita, fazendo com que outros não se aproximem, e por isso não ocorre o desenvolvimento. Terceira característica, a mais grave: ao se tornarem excessivamente desequilibrados, agem fora do senso comum e realizam comportamentos excêntricos. Quando pessoas de coração íntegro observam isso, acabam considerando esta fé como uma religião supersticiosa, de baixo nível, e passam a desprezá-la. Meixo-sama advertiu fortemente para que prestássemos atenção especial a esse ponto. 3つ目の特徴は、正常信仰の人に限って他人の善悪を決めたがる。人の善悪を云々するのはとんでもない間違いで、人間の善悪を神様以外分かるものではないのだから、人間の分際で善とか悪とかいう世情の沙汰でいかに神様を冒涜することになるかわからないので、これほど大きな無礼はないわけで、何よりもこういう人に限って独善的で鼻が高く人徳がないから発展しないばかりか、時にはろくでもない問題を起こしがちであるというので、これ以上強いお言葉で戒めてくださっています。 Terceira característica das pessoas com fé de tipo pequeno veículo, a advertência severa de Meixo-sama. Meixo-sama ensinou que aqueles que seguem a fé de tipo pequeno veículo têm a tendência de julgar o bem e o mal dos outros.
Fazer isso é um erro grave, pois apenas Deus pode conhecer verdadeiramente o bem e o mal de uma pessoa. Quando um ser humano limitado em sua compreensão tenta decidir o que é certo ou errado, comete um ato de arrogância, algo que pode chegar a ser uma forma de profanação contra Deus. Esse tipo de pessoa costuma agir de maneira autoritária, com orgulho excessivo e sem virtudes humanas, o que impede seu progresso espiritual e por vezes leva até ao surgimento de problemas sérios. Diante disso, Meixo Sama nos adverte com palavras extremamente rigorosas, chamando nossa atenção para esse comportamento. これに対して肝心要の代表的な因縁ですが、その特徴としてそれほど熱心に見えないようで案外発展する人がある。こういう人こそ本当の大乗信仰を飲み込んで実行するからであると見教えくださっています。あまりにも簡潔なので意外に思われるかもしれませんが、これはメイ様がお示しくださった清浄信仰の問題点の数々が自らの中に潜んではいないが、絶えず内省して真摯にその一つ一つを克服する努力を重ねる中で、初めて本物の大乗信仰を育むことが許されるということだと杉原理事長は述べられました。続けて宮沢賢治の雨にも負けずの詩を例に挙げ、自分を感情に入れないこと、自分が大丈夫であるためには欠かせない条件であることを教えてもらったように思いますと述べられました。 A verdadeira postura do grande veículo. Reflexão do presidente Sugihara. Em contraste, Meixo Sama explicou que há pessoas que, mesmo sem parecerem muito fervorosas, surpreendentemente prosperam. Segundo o ensinamento, isso se deve ao fato de essas pessoas incorporarem genuinamente a fé do grande veículo e a colocar em prática. Essa explicação é tão concisa que pode parecer inesperada. Contudo, o presidente Sugihara destacou que cultivar a verdadeira fé do grande veículo só se torna possível quando refletimos constantemente sobre os diversos problemas apontados na fé do pequeno veículo, verificando se eles estão presentes dentro de nós e nos dedicamos sinceramente a superar cada um deles. Em seguida, ele mencionou como exemplo o poema Ame ni mo Makeza, de Kenji Miyazawa, ressaltando que não incluir a si mesmo nos próprios cálculos é uma condição indispensável para se tornar alguém de fé do grande veículo. 私たちは明治にご光を授かり、救いの御用を託されている存在です。言い換えれば、信徒とは神にある身であり、神のままに周りを救いの光で照らす役割をいただいています。その私たちにとって大乗的な生き方とは、まさに神様からいただいた救いの使命を果たしていくことに他なりません。たとえどんな厳しい時代になろうとも、すべての浄化が神様の計画のもとにある。そのように大乗的に受け止めることが、これからの時代を生きる私たちにとって何よりも大切な姿勢だと思います。そして大乗とはすなわち神そのものであるということを心の底から受け止めることが大切だと思います。 A missão dos fiéis na luz de Meixo Sama. Somos seres que recebemos o Hikari de Meixo Sama e fomos confiados com a tarefa da salvação. Em outras palavras, os fiéis são corpos pertencentes a Deus e foram agraciados com o papel de iluminar a sua volta com a luz da salvação, segundo a vontade divina. Para nós, viver de forma grandiosa, Daijo,
significa nada mais do que cumprir a missão de salvação que recebemos de Deus. Mesmo que enfrentemos tempos difíceis, todas as purificações estão sob o plano divino de Deus. Encarar isso de forma grandiosa é, acima de tudo, uma postura essencial para nós que vivemos esta nova era. Além disso, acredito ser fundamental acolher profundamente em nossos corações a verdade de que o grande veículo é, em essência, o próprio Deus. メイ様は大乗たれという見教えの結論として大乗の善はすなわち世界善である本当の善とはならないとおっしゃって信者たる者は何事に対しても大乗でいかねばならないわけですなわち神の愛をしっかり胸に刻んでお取り次ぎすることで必ず好結果をもたらすに決まっている故にどこまでも神の御心を心とし無差別的愛で望む以上誰しも快く接することができ喜んで人が集まってくるのは当然であり発展することは間違いないと太鼓判を押してくださっています。 Conclusão do ensinamento. Torna-se um grande veículo. A visão de Meixo Sama conclui o ensinamento dizendo: o bem do grande veículo deve ser um bem de alcance mundial. Caso contrário, não é o verdadeiro bem. Portanto, o fiel deve agir com o espírito do grande veículo em todas as situações. Ou seja, ao transmitir a luz com o amor de Deus profundamente guardado no coração, certamente trará bons resultados. Sendo assim, ao tomar com base o coração de Deus e agir com amor universal, todos se sentirão acolhidos, as pessoas virão com alegria e o desenvolvimento será inevitável. Afirma Meixo Sama com convicção. イスラム教団の私たちは一貫してメイ様のお姿に倣って偉大な誓いを実践に努め神を表すご信行に取り組まさせていただいていますがこれは神の愛である大乗愛を身をもって配らさせていただくという取り組みに他なりません。私たちは神の大愛を余すことなく受けしながら自らのさらなる向上と実践を求めて見教えの学びを徹底し参拝、条例、奉仕の基本業に励み平安京建設に誠を捧げ祈りの輪、感謝の輪、救いの輪を広げさせていただきたいと思います。次なる理事長はこのように聖地月並祭の最後のお言葉を述べられました。 Vivendo o amor do grande veículo através das práticas da Isunome. Nós, da Igreja Isunome, buscamos seguir constantemente o exemplo de Meixo Sama, cultivando e praticando o amor altruísta. Nós dedicamos as obras divinas que manifestam Deus, sendo esse esforço nada menos que a concretização, com o nosso próprio corpo e coração, do amor do grande veículo, o amor de Deus. Ao recebermos plenamente esse grande amor divino, empenhamos-nos em nosso aprimoramento constante e na prática sincera de seus ensinamentos. Aprofundamos nosso aprendizado, esforçamos-nos nas práticas fundamentais de reverência, de orei e serviço, e oferecemos nossa sinceridade à construção da terra do paraíso. Nosso desejo é expandir os círculos de oração, de gratidão e de salvação. Essas foram as palavras do presidente Sugihara durante a cerimônia do culto mensal na Terra Sagrada. 今月21日は愛知教会にて一般のお子さんとそのご両親を対象にした映画「煙突町のプペル」のプロジェクトミニハムケーキ飲み物のプレゼントが
が行われました。このイベントは環境の変化に伴いさまざまな悩みを持った子どもたちに向けて、夏休みの最初に心に残る思い出ができるようにと、有松条例センターの姫野誠さんが発起人となり、愛知教会として進めたイベントでした。 Evento de verão realizado na Igreja de Arte. No dia 21 deste mês, na Igreja de Arte, foi realizado um evento recreativo destinado a crianças do público geral em seu país. Durante o encontro, foi exibido o filme Popperley, da cidade da Chaminé. E foram oferecidos mini arranjos florais, bolos e bebidas como presentes especiais. Esse evento foi promovido pela Igreja de Arte, a partir da iniciativa do Sr. Makoto Himeno, do Centro do Jorei de Arimatsu. Seu objetivo foi proporcionar às crianças que enfrentam diversas dificuldades devido às mudanças em seu ambiente uma lembrança especial no início das férias de verão, algo que ficasse no coração delas. 姫野さんのお仕事はご夫婦でケーキの移動販売をされています。ある日、若い女性がケーキを買いに来てくれ、他にお客さんがいなかったので少し話をできたそうです。その人は母親からの虐待でひどいうつ病になってしまい、心にも入れないくらい心が疲弊していたそうです。そんな時、ケーキのチラシを見て、こんなに近くに来てくれるなら行ってみたいと思い、久しぶりにお風呂に入り、ケーキを買いに来てくれたそうです。その女性は、生きづらさを感じている人々と二口の支援をしてくれたそうです。姫野さんは、自分自身が辛い状況なのに、同じように苦しんでいる人のことを思える優しさに感動されたそうです。姫野さんがケーキの移動販売をしていると、何度かに一度はヘルプマークをつけていたり、言葉がスラスラ話せなかったり、子供が引きこもりになったり、その他理由から悩みを打ち明けてくれるそうです。そして何十回に1回は仲良くなれるそうです。その出会いを大切に、そして今なお悩み苦しんでいる人たちの一助になれることを願っているそうです。A gentileza que floresce na venda de bolos. História de Himeno San. O senhor e a senhora Himeno trabalham juntos vendendo bolos de maneira itinerante. Certo dia, uma jovem apareceu para comprar um bolo. Como não havia outros clientes naquele momento, eles puderam conversar um pouco. Ela contou que sofria de depressão profunda, causada por maus tratos da mãe, ao ponto de não conseguir nem tomar banho. Ao ver o panfleto dos bolos, sentiu vontade de ir ao local. Se eles vêm até tão perto, quero tentar ir. Pela primeira vez em muito tempo, tomou banho e saiu para comprar um bolo. Essa jovem sensibilizada decidiu contribuir com 2 porções para aqueles que também sentem dificuldade em viver. Himeno San ficou profundamente emocionada com a generosidade dela, que mesmo enfrentando dificuldades, pensou nos outros que também sofrem. Durante as vendas, ocasionalmente, aparecem pessoas com uma marca de ajuda, ou que têm dificuldade em se expressar com palavras, ou cujos filhos estão reclusos em casa. Algumas delas acabam abrindo o coração e compartilhando suas dores. De tempos em tempos, essas interações levam à criação de veículos afetivos. Himeno San valoriza profundamente esses encontros e deseja sinceramente poder ser um apoio para aqueles que ainda hoje vivem em sofrimento. 今回のイベントは、そんな姫さんの体験や思いから生まれたものです。この日のイベントのために、数ヶ月前より名古屋市とその周辺の地域に住む人たちに
今回のイベントを知らせるパンフレットを多くの人の手を借りて配り、また前日には愛知教会近隣の有志によってミニバナを作成したり、抽選で配るプレゼントを準備しました。また子どもたちに楽しんでもらえるようにたくさんの風船を使って会場作りを行いました。 Evento inspirado por a vivência de renovação, preparação e dedicação coletiva. Este evento nasceu da experiência e dos sentimentos profundos de renovação. Para este dia especial, nos meses anteriores, foram distribuídos panfletos informativos às pessoas que vivem na Goiás e regiões vizinhas, com a ajuda de muitos colaboradores. Na véspera, voluntários da comunidade ao redor da igreja de Haiti se reuniram para confeccionar mini arranjos florais e preparar presentes para serem distribuídos por sorteio. Além disso, para criar um ambiente alegre e acolhedor para as crianças, o local foi decorado com muitos balões coloridos. そして迎えた7月21日の映画ミュージカル「煙突町のプペル」上映会には大勢の子供たちが両親と共に愛知教会へ来てくれました。集まった子供たちは会場に用意された大きく膨らませた風船を弾ませたり投げたりして遊び、上映が始まるのを待っていました。いよいよ1時半から映画の上映となると、みんなが釘付けになってミュージカル「煙突町のプペル」を見ていました。上映が終わると1階へ降りてお楽しみの抽選会、そしてミネワナやケーキのプレゼントが行われました。参加された皆さんの笑顔から夏休みの良い思い出となったのではないかと思わせていただきました。このイベントの様子は東三河条例センターの Facebook に投稿していますのでご覧ください。その後残ったスタッフの皆さんで会場の後片付けをしましたが、子どもたちの喜ぶ姿に疲れを忘れる充実した一日だったと思わせていただきました。 Celebração inesquecível com o Palpério da cidade das Chaminés. 21 de julho, na Igreja de Arte. No dia 21 de julho, muitas crianças vieram à Igreja de Arte, acompanhadas por seus pais, para participar da exibição do filme Palpério da cidade das Chaminés, um musical. Enquanto aguardavam o início da sessão, os pequenos se divertiram no salão, brincando com balões grandes e coloridos que haviam sido preparados especialmente para a ocasião. Às 13h30, começou a exibição do filme, e todas as famílias ficaram completamente envolvidas pela história encantadora. Após o término, todos desceram ao primeiro andar para participar da aguardada sorteio e brinde. Além de receberem presentes como mini arranjos florais e bolos, a alegria estampada nos rostos dos participantes mostrava que este dia se tornou uma bela lembrança de verão. As fotos do evento foram publicadas no Facebook do Centro de Jurê Center Higashimikawa. Sinta-se à vontade para conferir. Depois, os colaboradores restantes se encarregaram de arrumar o local, e muitos comentaram que, ao verem a felicidade das crianças, esqueceram o cansaço. Foi um dia verdadeiramente gratificante. ここ東三河条例センターでも毎月の条例会や感謝報告祭と昼食会を挟んでの誕生会や母の日、父の日のお祝いやクリスマス会などのイベントを通してお互いの交流を図っています。明様は人を動かすには誠である。こちらの誠が先方の魂に触れる。つまり魂を動かす、それだけである。誠とは自分のことは第二にして
他人に良くすることである。すなわち人よかれの精神、利他的精神であると説いておられます。私たちは冥様に説かれた誠をもって今後さらに多くの人を呼べるような取り組みをしていきたいと思います。Promovendo conexão através da sinceridade e dos eventos comunitários no Centro de Jorei de Higashi Mikao. Aqui no Centro de Jorei de Higashi Mikao, promovemos o convívio entre as pessoas por meio de diversos eventos mensais, como as reuniões de Jorei, os cultos de agradecimento, almoços de confraternização, festas de aniversário, comemorações de Dia das Mães e dos Pais, além da festa de Natal. Meixo-san me ensinou, para mover o coração das pessoas é preciso sinceridade. Quando nossa sinceridade toca a alma do outro, ela se move, é apenas isso. Sinceridade é colocar os próprios interesses em segundo plano e desejar o bem aos outros. Ou seja, trata-se do espírito de desejar o melhor ao próximo, um espírito altruísta. Com base nessa sinceridade, これからも徹底していくことで天国化をこれからも信仰を徹底していくことで天国化を図り、大神様、冥様の御心である人類救済、地上天国建設に共に邁進してまいりましょう。ありがとうございました。ou seja, trata-se do espírito de desejar o melhor ao próximo, um espírito altruísta. Com base nessa sinceridade ensinada por Meixo-san, desejamos realizar iniciativas que atraiam ainda mais as pessoas para esse ambiente de luz e gratidão. Mensagem final: unidos na fé e na construção do paraíso na Terra. Continuaremos a aprofundar nossa fé com firmeza, promovendo a transformação do mundo em um verdadeiro paraíso. Que possamos juntos avançar com dedicação na obra de salvação da humanidade e na construção do paraíso terrestre, missão que corresponde ao desejo divino de Deus e de missão. Muito obrigada. Avisos: Meleca de copo. Bom dia a todos. Bom dia. Parabéns pelo culto mensal de gratidão no mês de julho. Vamos aos avisos. Hoje tem as crianças, né? Na verdade tem pouca gente, mas enfim. As crianças estão preparando o presente do Dia dos Pais, que é em agosto, né? Então a animação está preparando com as crianças uma lembrancinha para os pais. Dia 1º de agosto, no Sono Sagrado de Atami, é o culto dos antepassados. Dia 3 de agosto será o próximo culto mensal de gratidão na igreja de Nagoya. O Jorei Center Higashi Mikao vai ficar fechado do dia 10 de agosto até dia 17. É uma semana, né? Por causa das férias. A princípio vai estar fechado, mas se por qualquer motivo alguém precisar vir para cá, entre em contato comigo, ou com o Tripulação, ou com. Você está com a chave? Pode ser com o Felipe também. Né? Ou com o Roger, né? Não. Ainda não, enfim, se precisar, a gente vem para cá e abre o Jorei Center, sem problema. Tá? O próximo culto mensal de gratidão vai ser no dia 31 de agosto. Tá? Contamos com a presença de todos. Ok? Muito obrigado. De última hora vai ter o Parabéns Países. Hoje? Depois do almoço. Ah, tá bom. Eu ia falar. Encerra-se assim o
julho de 2025 do Jorei Senbei Higashi Mikao. A todos os nossos sinceros agradecimentos. Iriode, Shigatsudo, Kaisha Hokokusai wo shūryō sasete itadakimasu. Faremos troca de Jorei até as 11h50. Após o Jorei, por favor, dirijam-se à cozinha para confraternizarmos juntos. 11時50分まで交換条例をしますので、席の移動を願います。交換条例後は食堂へ移動をお願いします。